Fala guerreiro, fala guerreira, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é Jonathan Silva, sou advogado e professor do Instituto Oliver. Nós estamos trabalhando nas alterações produzidas pelo pacote de crime na legislação penal e processual penal, bem como na legislação penal especial. Tá? Foram diversos diplomas legislativos alterados, os principais deles, o Código Penal, o Código de Processo Penal e as demais leis esparsas por aí afora. Nós já vimos as principais alterações produzidas pelo pacote de crime, Lei 13.964, de 2019, no Código Penal, no Decreto-Lei 2848 de 1940, e agora cabe a nós tecermos comentários a respeito das alterações produzidas pelo pacote de crime no Código de Processo Penal. Professor, o senhor vai de ponto a ponto dissecar todos os arquivos que sofreram alterações pelo pacote de crime? Não, não é isso que o professor vai fazer neste bloco de aula, nesses blocos de aulas que porventura vierem a ser gravados por esse professor. O que é que o professor vai fazer? O professor vai tecer comentários sobre as principais alterações produzidas pelo pacote de crime no Código de Processo Penal. Por que isso, professor? Porque assim o professor trabalha de maneira mais objetiva, mais didática com vocês, de modo que isso se fixe melhor na mente de cada uma de vocês. E, saindo agora dessa introdução feita pelo professor, vamos ao que interessa. Caro aluno, cara aluna, são diversos dispositivos de lei alterados pelo pacote de crime em âmbito de Código de Processo Penal. O primeiro deles, ou os primeiros deles, que foram inseridos pelo pacote de crime no nosso ordenamento jurídico, mais precisamente no Código de Processo Penal, são os artigos 3º-A a 3º-F deste diploma legislativo. O que é que acontece nesses artigos, professor? Nesses artigos, o pacote de crime tentou inserir no nosso ordenamento jurídico e, na prática, consequentemente, o juiz das garantias. Um juiz que teria competência para cuidar de todo o procedimento preparatório para um processo futuro. Tá? Porque eu digo que o pacote de crime tentou inserir o juiz das garantias no nosso sistema penal. Porque o juiz das garantias estava em vigência, tá? Foi publicada a lei do pacote de crime. Tá? Lá em 24 de dezembro de 2019. Porém, tivemos um período de vacatio legis de 30 dias. Tá? E a lei do pacote de crime só entrou em vigência no dia 23 de janeiro de 2020. O professor disse que o juiz da garantia estaria em vigência. Na verdade, não estaria em vigência. Estava sua base jurídica publicada, porém, sem entrar em eficácia, sem ter sua vigência iniciada. Por que isso, professor? Porque esse juiz das garantias, como outros diplomas legislativos propostos pelo pacote de crime, foram alvo de decisão do Supremo Tribunal Federal, do nosso STF. O STF, através de decisão monocrática, suspendeu sine die, ou seja, sem dia para discutir a respeito do tema. Ou seja, apenas suspendeu alguns dispositivos. E eles foram vários, mas o principal deles talvez seja, os principais deles talvez sejam os dispositivos que tratam do juiz das garantias. Do 3º-A ao 3º-F do Código de Processo Penal, que trata a respeito do juiz das garantias, está com sua eficácia suspensa. Até quando, professor? Repito, a decisão é sine die, tá? Sem dia para terminar os seus efeitos. Até que o pleno do STF não venha e decida em plenário a respeito da manutenção ou não dessa suspensão, o juiz das garantias vai ficar com sua eficácia suspensa. Está publicada a lei, mas o artigo dos artigos 3º-A a 3º-F do Código de Processo Penal não estão em vigência. E por esse motivo, não vai o professor agora se alongar muito a análise desses dispositivos. O que é que o professor vai deixar para vocês como deveres de casa? Vocês vão ler e reler os dispositivos a respeito do 3º-A ao 3º-F. Porém, sabendo que este professor aqui te deu a informação de que estes dispositivos estão com sua eficácia suspensa, mais especificamente, em razão da decisão proferida pelo STF,
quanto ao julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300, perdão, e 6305. Essa decisão é esta, a respeito dessas ADIs, que, sine die, disse, estes dispositivos estão com sua eficácia suspensa. Passando agora destes dispositivos, do terceiro A ao terceiro F, que trata sobre justiça e garantias, vai o professor trabalhar agora sobre mais uma alteração bastante significativa, esta, que está em vigência, tá? Alterada pelo pacote de crime na legislação processual penal. Que alteração é esta, professor? É a respeito da inserção do artigo 14A no nosso Código de Processo Penal. Esse artigo 14A fala sobre o que, professor? Você vai fazer a leitura pormenorizada do dispositivo e, quando couber alguma análise mais profunda, mais perfunctória, vai o professor fazer a análise e dar alguns apontamentos. Vamos lá. Artigo 14A do Código de Processo Penal. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício da profissão, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos artigos 23 do Código Penal. O indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos neste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas, a contar do recebimento da citação. A redação do caput do artigo 14A do Código de Processo Penal é bastante objetiva, é bastante elucidativa. O que nos deixa, talvez, com a orelha em pé, é a redação do parágrafo 1º do artigo 14A do Código de Processo Penal. Por quê, professor? Porque aqui no 14A, parágrafo 1º, o legislador nos diz o seguinte, que nos casos do caput do artigo que acabamos de ver, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Ora, nós já vimos em alguns outros momentos, muito provavelmente vocês também já viram, que em se tratando de procedimento investigatório, não há falar em citação. Citação é um instrumento processual pelo qual, em um processo já existente, processo judicial já existente, a justiça cita o réu da determinada ação para ele apresentar a defesa. Tá? Aqui, por se falar de procedimento investigatório, a palavra, a nomenclatura utilizada não deveria ter sido citada e sim notificada. Saiba, para todos os fins, que o dispositivo legislativo fala em citação. Tá? Mas o que nos dá a maior informação aqui, e de bastante relevância, é que aqui o profissional de segurança pública, constante lá no artigo 144 da Constituição Federal de 88, tem a prerrogativa de ser notificado, citado, para, no prazo de 48 horas, constituir advogado, para que este causídico venha a lhe assistir nesse procedimento investigatório. Tá? Saindo agora desse parágrafo 1º do artigo 14A, cabe ao professor partir para o parágrafo 2º deste mesmo dispositivo. Neste parágrafo 2º, nós temos a previsão de que, esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, também indique defensor para a representação do investigado. Perceba que não é pelo fato de que o cidadão, repito, incluso no campo deste artigo 14A do Código de Processo Penal,
ele não venha constituir advogado no prazo que lhe for concedido, não é por essa verdade que nós vamos dizer, ah, tá bom, tu não constitui esse advogado, então isso quer nos dizer que tu não queres ser assistido por um patrono, por um causídico. Então, nós vamos tocar a investigação aqui e tu que se vê. Não é dessa maneira. Se ele não constituir advogado no prazo de 48 horas que lhe for concedido, cabe à autoridade policial notificar, ou se for a autoridade policial, evidentemente, tá? Dependendo do procedimento investigatório. Mas, enfim, cabe à autoridade que está presidindo aquele procedimento investigatório notificar a instituição à qual ele está vinculado para que esta indique qual advogado irá lhe assistir naquela demanda. Professor, eu tenho um questionamento. Qual é? Me diga. É de questionamento que se vive o aluno. É de questionamento que a gente vai construindo o conhecimento. Vamos lá. O questionamento é o seguinte, professor. Esse cidadão, que está incluso no artigo 144 da Constituição Federal, e que, portanto, integra a segurança pública, e que está aqui com sua previsão expressa no artigo 14A do Código de Processo Penal, ele pode ser assistido nessas demandas pela Defensoria Pública? Eu digo não para você com toda a convicção. Por que, professor, o senhor me disse não com toda a convicção? Vou explicar. Você está vendo, muito provavelmente, aí na sua legislação impressa, ou na legislação no site do Planalto, aí na tela da sua tecnologia, do seu smartphone, do seu computador, enfim, que existem 3 dispositivos vetados dentro desse artigo 14A do Código de Processo Penal, inserido pelo pacote de crime. Por que você está falando desses dispositivos vetados, professor? Que são os parágrafos 3º, 4º e 5º. Porque esses parágrafos 3º, 4º e 5º, de sobremaneira, falavam a respeito da possibilidade desse profissional de segurança pública, constante lá no artigo 144 da Constituição Federal, serem assistidos pela Defensoria Pública. E aí, o presidente da República foi e vetou estes dispositivos, dizendo que o profissional de segurança pública, ele não é pessoa suficiente e, portanto, não faz jus a ser assistido pela Defensoria Pública. Tá? A Defensoria Pública assiste as pessoas menos favorecidas financeiramente. Não seria esse profissional de segurança pública pessoas que faziam jus a ter essa assistência da Defensoria Pública. Por esse motivo, esses dispositivos dos parágrafos 3º, 4º e 5º foram vetados. Muito provavelmente na tua questão vai vir uma questão dizendo que esse profissional de segurança pública pode, inclusive, no caso concreto, ser assistido pela Defensoria Pública, quando na verdade não poderá, vide as vedações feitas pelo Presidente da República aos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 14A do Código de Processo Penal. Indo agora para o parágrafo 6º deste mesmo dispositivo, cabe ao professor fazer a leitura deste dispositivo, que é meramente elucidativa, objetiva e será de fácil compreensão de todos e todas vocês. No parágrafo 6º do artigo 14A do Código de Processo Penal, nós temos que as disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal. Desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem, a GLO. Percebam que tem alguns requisitos a serem cumpridos para que tenha a existência da incidência desse artigo 14A do Código de Processo Penal. Para as pessoas, para os agentes de segurança pública, constantes no caput aqui desse artigo 14A e previsto, portanto, lá no artigo 144 da Constituição Federal, basta preencher os requisitos do caput do referido artigo 14A. Entretanto, para os profissionais, previsto lá no artigo 142 da Constituição Federal, cabe a eles, além de preencher os requisitos constantes no caput do artigo 14A do Código de Processo Penal, preencherem também os requisitos previstos no parágrafo 6º deste mesmo dispositivo. Que requisitos são esses? Simples. Estarem em uma missão para a garantia da lei e da ordem. Professor, mas que requisitos são esses do caput do artigo 14A? Vou fazer novamente, por esse motivo, o professor deixou a leitura desse dispositivo para o final, para que vocês não acabem esquecendo. O artigo 14A nos diz em seu caput: nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais administrativos e demais procedimentos extrajudiciais,
cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal. Perceba o primeiro requisito. Se não for a respeito do uso da força letal, não estará preenchido o primeiro requisito do 14A. Tá? Portanto, com o uso da força letal praticados no exercício da profissão, segundo requisito, tá? De forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal. Perceba que o agente de segurança pública é previsto no artigo 44 da Constituição Federal e citado aqui no 14A do Código de Processo Penal, tem que estar sendo investigado da prática de uso da força letal, tá? Fatos praticados com o uso da força letal, no exercício da profissão. E os agentes constantes lá no 142 da Constituição Federal, além de terem preencher esses dois requisitos, eles têm que estar em missão de garantia da lei e da ordem do nosso país. Tá bom? Finalizaremos este bloco aqui, porém, não finalizaremos ainda as alterações produzidas pelo pacote de crime no Código de Processo Penal. Afinal, são muitas. Aguardo vocês no próximo bloco. Fiquem com Deus, bons estudos, até mais.